eu posso me relacionar legal contigo. E se eu ir lá e pisar no teu calo, no dedão do pé? Como que você vai reagir? Olá, meu nome é Alexander Lusinski e eu estou fazendo essa live para compartilhar com vocês mais uma reflexão sobre o método Lusinski, que se refere a processos de tomada de decisão. Em várias outras lives eu comentei aí a estrutura que eu organizei o método. E eu começo falando sobre alguns aspectos das inteligências envolvidas. No tema de hoje, eu vou falar sobre inteligência espiritual no processo de tomada de decisão. Eu contei uma história falando que no período que eu comecei a ver essa parte de inteligência para a tomada de decisão, existia apenas o conceito de inteligência no sentido clássico. Consciente de inteligência lógica, racional, tudo relacionado à racionalidade apenas. Alguns anos depois surgiu a discussão sobre uma inteligência emocional. Muita coisa se falou, até hoje esse assunto foi bem desenvolvido e assim por diante. Aí, ao longo do processo, vários estudos acabaram estruturando didaticamente ou dividindo esse tema inteligência em vários aspectos. 2, 3, 4, 8, 10, cada um com um critério, com um motivo para dividir em tantos. Mas eu elaborei considerando apenas 4 aspectos. Um dos aspectos é o relacionado ao corpo físico, o que eu chamo de inteligência do corpo físico. Dentro desse aspecto, a gente coloca mais a parte do ser humano como animal, como a parte instintiva dele. Os outros 2 são mais fáceis, porque estão relacionados à inteligência no modo razão, lógica, que é o entendimento clássico. Então, é o que eu chamo de inteligência racional. O terceiro é o da inteligência emocional, estão mais relacionados aos sentimentos. E eu comentei a questão da 4ª variável, que eu considero, de uma forma geral, inteligência espiritual. Eu gosto dessa divisão porque ela é extremamente objetiva e ela permite que eu possa fazer a exploração dos aspectos mais relevantes no processo de tomada de decisão. Quando eu coloco a questão dessa forma, eu quero deixar sempre extremamente claro que minha preocupação maior não é na discussão teórica, na divisão didática, na questão dos conceitos envolvidos e explorados com linguagens diferentes e assim por diante. Eu já falei que muitas dessas coisas são faladas há milhares de anos, em vários idiomas, em vários lugares ao longo da história da humanidade. Cada um usando um termo, usando uma forma, mas de uma certa forma apresentando coisas semelhantes, que na medida que a gente se aprofunda, a gente vê que os conceitos são os mesmos, mas os termos usados são diferentes. Eu também falo muito sobre a questão do glossário, ou seja, qual é o significado das palavras que a gente usa. Às vezes eu uso uma palavra e a pessoa entende a palavra que eu disse, mas ela tem um significado diferente para quem ouve. Então, às vezes, a gente pode perceber que eu estou tentando explicar uma coisa, falando um termo que é entendido por você de outra forma, e, portanto, você vai entender a minha frase com um sentido diferente daquele que eu quis te passar. Esse é um aspecto importante, porque ele é muito relevante quando a gente tenta transmitir um conhecimento. Principalmente quando a gente fala que tem toda uma técnica, um método, e aí se você não entende exatamente o que está sendo dito, você vai produzir um resultado diferente ou não vai conseguir o resultado. É muito fácil errar, difícil acertar. Tem mais chance da coisa dar errado do que dar certo.
E eu coloco num aspecto muito prático, ou seja, todas essas teorias, elas só têm sentido quando a gente consegue minimamente entendê-las e aplicá-las na prática. Eu estou falando de prática, eu estou falando de tomar decisões, estou falando em tomar decisões e ver resultados. Então, quando eu estou falando de método de tomada de decisão, eu estou falando em resultados. Eu estou querendo dizer que você vai mudar os resultados que você está produzindo. E quando eu falo que a partir das decisões você está modelando o seu futuro, ou seja, as decisões que você toma hoje, daqui para frente, vão construir o que você vai ser amanhã. As decisões que você tomou até hoje, elas trouxeram você até aqui do jeito que você é hoje. Então, quando a gente está falando em tomar decisão na prática, eu estou falando em mudar essa realidade, mudar o rumo dessa realidade. E quando eu coloquei que nós temos decisões de curto prazo, decisões com efeitos de longo prazo, quando eu falei que nós temos decisões relacionadas à parte instintiva do homem, e eu evidencio instinto como uma coisa do corpo físico, o lado animal do ser humano, né? E aí eu separo a questão da lógica, do raciocínio, do intelecto, dessa parte da elaboração consciente do pensamento. Eu coloco outro aspecto, que é o conjunto das emoções e sentimentos, né? E agora eu coloco um quarto aspecto, que é o lado que eu uso o rótulo de inteligência espiritual. Poderia usar qualquer outro nome, poderia inventar um nome, mas eu gostei. Tem material aí que fala já no ano 2000, ou seja, mais de 20 anos atrás, uma psicóloga, nem psicóloga, ela é psicóloga, sim, ela é física, ela é filósofa do MIT, o nome dela é Dana Zohar. Ela publicou um livro conectando você com sua inteligência espiritual. E lá ela apresenta uma definição de inteligência espiritual. Nem todos concordam, não é consenso, alguns dividem diferente. Essa questão não é a mais relevante para mim. Eu vou dar um esboço para você entender como eu situo essa questão. Quando eu quero colocar esses aspectos, os aspectos, alguns são colocados, mas isso parece mais o que hoje se diz inteligência emocional, não sei o quê. Então, no material dela, eu separei lá alguns aspectos que ela caracteriza a inteligência emocional, ou melhor dizendo, inteligência espiritual. Ela coloca lá, eu vou estar passando para vocês esses aspectos e comentando. Ela coloca, desenvolver uma consciência de nós mesmos. Isso pode ser muito abrangente ou pode ser muito simples. Quando a gente faz práticas corporais, qualquer que seja, meditação, ginástica, massagem, etc., se questiona muito na questão de você ter consciência de si mesmo, mas no aspecto corporal. Você percebe o teu corpo? Você percebe que você está com dor no dedão? Está com a musculatura da perna quente? Você percebe o ritmo do teu coração? Você percebe tua respiração? Você percebe como os seus órgãos internos estão? Fígado, rins, pâncreas e assim por diante? É um nível de percepção que pode ir a uma sensibilidade muito grande, mas ele está relacionado a uma percepção do corpo físico. Agora, quando eu estou colocando aqui consciências de nós mesmos, a gente está vendo numa dimensão muito maior, muito maior. Eu sou um ser humano, um ser espiritual, segundo algumas religiões, filho de Deus, tenho uma partícula divina, sou feito de energia, tenho a capacidade de escolher, tenho livre-arbítrio, e assim vai. Eu poderia estar falando um monte de coisa, caracterizando o que nós nos entendemos como nós mesmos. Quem sou eu? Os outros me chamam de Alexander, mas eu, para os amigos, sou Alex, para os caras da faculdade tem as gozações de cada um, então, na verdade, os rótulos podem ser os mesmos, mas a gente está falando de quem nós somos e qual a nossa percepção de nós mesmos. Num outro trecho, numa live, eu cito um conceito que, na verdade, nós somos sempre três.
É uma brincadeira, na verdade, muito séria, porque nós somos aquilo que nós achamos que nós somos. Aí tem aquela história de que os outros acham que nós somos, e aí tem a história de que a realidade do que nós somos. O que nós somos, na realidade, é diferente do que nós percebemos e achamos de nós mesmos, e é diferente do que os outros percebem da gente e acham de nós mesmos. Aí eu já falo sobre percepção, e isso eu exploro bastante em outras lives. Mas aqui eu estou querendo pegar o aspecto da consciência de nós mesmos. Saber quais são os nossos valores, no que a gente acredita e o que nos define. Aí vai mais fundo. Então, esse contexto está dentro da inteligência espiritual. Aprender a ser receptivo ao que nos rodeia, através de uma calma interior adequada, através do equilíbrio, livre de medos, pensamentos obsessivos e preocupações. Aí passa por um aspecto um pouco mais amplo, porque quando a gente fala em meditação, e a gente fala de meditação de atenção plena, a gente busca ter uma atenção e aí uma percepção de todos esses aspectos, internos e externos. Externos, aquilo que nos rodeia, e que podem ser o ambiente, as coisas, a natureza e assim por diante, ou os seres humanos à nossa volta, e o relacionamento que nós temos com eles. Podemos olhar desde o relacionamento que eu tenho com a natureza, da mesma forma como eu tenho relacionamento com os outros, e até em alguns aspectos, o relacionamento que eu tenho com minha visão de Deus, ou minha visão de universo e assim por diante. Não coloco isso num aspecto religioso, longe disso. Eu quero qualificar a relação que nós temos apenas. E aí cada um tem uma referência de si, tem uma referência de mundo, tem uma referência do outro e tem uma referência de universo. Aí eu coloco outros aspectos. Agir a partir de nossos princípios e assumir as consequências. Esse item, ele é muito claro na inteligência espiritual, porque ele enxerga a relação causa e efeito. Eu estou agindo em função daquilo que eu acredito, que eu decidi em cima disso, eu estou assumindo as consequências disso. Quando eu falo em tomada de decisão, eu coloco claramente a questão de começo, causa e fim, resultado. Qual é o resultado, qual é a consequência das ações que eu estou tomando? Então, nós estamos discutindo muito relações de causa e efeito. Mas eu quero deixar claro o seguinte, nem sempre a gente entende como que é essa relação, como que funciona a causa gerando efeito. Eu uso muito um pensamento, uma brincadeira, quando a gente pega e olha na geografia por cima e você vê um oceano com duas ilhas, e a ilha, a definição é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados, e a outra ilha também. Então você olha duas ilhas e você fala, mas o que acontece nessa ilha não tem nada a ver com o que acontece nessa ilha, porque tem um mar separando. Depende de como você olha. Às vezes, a relação de causa e efeito, o vínculo é invisível. Quando eu digo invisível, não estou falando de místico. Estou falando o seguinte, olha debaixo da linha d'água, você vê o mar, aí você vê uma cadeia de montanhas, onde o pico de uma montanha aqui sai para fora d'água e lá outro pico da cadeia de montanhas sai para fora. Duas ilhas, que são uma cadeia de montanhas. É tudo interligado. Então você pode ter uma relação muito clara de causa e efeito entre as duas ilhas, mas que ela está abaixo do nível da água e não perceptível por mim. Eu uso essa analogia para brincar, lógico, mas eu quero mostrar que em muitas situações de causa e efeito, elas não são visíveis aparentemente. Elas podem ser compreendidas, elas podem, em muitos casos, ser verificadas, mas elas, em muitos casos, não são tão aparentes. Isso não quer dizer que não exista. O fato da gente não perceber, não ver,
não quer dizer que não exista. Quando a gente está falando de tomada de decisão, esse aspecto é importante. Eu sei se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Ah, mas eu vou lá para relações humanas. Se eu vou lá e te xingo, você vai ter uma reação. Se eu vou lá e eu tenho uma palavra adequada para você, você vai ter outra relação. Qual? Não sei. Podem ser várias coisas, né? Eu sempre falo que cada um de nós, para cada estímulo externo, vai escolher a forma, quando e onde vai reagir. E aí pode ter os motivos, por que ele reage dessa forma ou não. Ah, eu posso, por exemplo, ser agredido numa reunião com palavras, me xingarem a minha mãe, e eu ficar super irritado na hora, levantar e dar um revide físico, dar um murro no outro e assim por diante. É uma possibilidade. Ou eu posso chegar para ele e falar assim, me espera na saída, estou definindo horário e lugar onde nós vamos acertar. Ou eu posso simplesmente não ligar porque ele falou, que nos meus princípios e valores eu não quero fazer com que uma reunião que tenha um objetivo específico seja tumultuada por causa de uma provocação. Ou eu posso simplesmente não me afetar com isso, porque eu entendo que esse problema é dele, ele está descarregando esse monte de lixo para fora, e não em cima de mim, e eu não aceito aquela provocação. Então eu me mantenho sereno, sei de quem eu sou, sei quem é a minha mãe, sei de tudo que está ao meu redor, e eu não preciso me afetar com as palavras vãs que o cara colocou. Então, eu sempre escolho a reação. Mas, se eu consigo mapear no outro, e eu sei que se eu fizer tal ação, ele vai causar tal reação, eu começo a enxergar uma relação de causa e efeito num relacionamento humano com aquela pessoa, que pode ser diferente com outras, e que pode não ser sempre o mesmo. Em certas condições de tranquilidade, você reage de uma forma, em outras condições de tensão, você reage de outras. Falo sobre a questão de que cada um de nós usa máscaras e desempenha um papel perante a sociedade. Então, nós não somos aquilo que nós aparentamos que somos. Mas, em situações extremas, a máscara às vezes cai. E aí a gente percebe, numa situação extrema, se você é uma pessoa de bem ou do mal, se você tem alguns princípios e valores ou outros, se os teus princípios e valores condizem com os meus, se as minhas crenças têm a ver com as suas, e assim por diante. E aí eu brinco. Eu posso me relacionar legal contigo. E se eu ir lá e pisar no teu calo, no dedão do pé? Como que você vai reagir? É um aprendizado. Não façam com os outros, não machuquem os outros, não precisem fazer. Mas eu estou falando em prática, ou seja, o que eu estou querendo entender da relação de causa e efeito. Vamos em frente. Ter um sentimento de integração, saber como se conectar com o que os outros, com aquilo que nos rodeia. Quando a gente começa a ter uma visão mais ampla sobre a vida, sobre a gente, sobre o universo, eu coloco muito sobre a questão da energia e que a gente é como seres energéticos conectados a tudo e a todos. Esse é um tema longo, eu vou explorar em outra live, mas ter consciência que isso pode ser assim, ou melhor dizendo, ter consciência que é assim dentro do seu modo de perceber a realidade, te leva a esse nível de inteligência espiritual. Cultivar a compaixão e a empatia. Nós, como seres humanos, somos humanos ou somos bichos? Somos bichos predadores, somos bichos de que natureza ou somos humanos? Temos compaixão e empatia? Vários desses aspectos são colocados na inteligência emocional por alguns. Valorizar as pessoas pelo que são e aceitando o que nos diferencia. Perceber o que nós somos. Podemos ser iguais, parecidos, olhos claros, cabelos claros, vindos de uma mesma etnia, no mesmo país, ou podemos ter essa situação muito interessante no Brasil, onde nós temos tudo de tudo,
convivendo e convivendo em harmonia, nem sempre, mas convivendo. Então, essa percepção e essa aceitação te leva para um nível diferente. Defender nossas convicções e valores. Isso é uma questão importante. Nós somos apenas a consequência do que acontece. Dependendo para onde vai o vento, a gente, que nem uma folha, vai virando para aquele lado. Ou a gente tem princípios e valores, a gente tem convicções. E a gente se posiciona em função disso. Está dentro desse nível de inteligência espiritual. Ser humilde é uma qualificação. Na verdade, eu gosto de colocar isso de forma diferente. Se você, na sua percepção, se vê mais que os outros, a sua referência na relação com os outros está desequilibrada. Então, você tende a ver o mundo de forma distorcida. E aí tende a reagir ao mundo de forma distorcida. E a falta de consciência disso traz um monte de consequências. Só que essa consciência está no nível de inteligência espiritual. Não ter medo de fazer perguntas e saber porquê das coisas. Aí é de novo, é uma questão de atitude. Como a gente se posiciona, com que nível de sentimento, fazer perguntas traz medo, isso significa um monte de coisa, desde lá de baixo, no aspecto instintivo, até na racionalidade, até nas emoções, e a questão de poder se posicionar, fazer perguntas e entender o porquê das coisas, ou seja, buscar a causa daquilo que a gente percebe, está nesse nível. Não é racionalidade, ela é vontade, ela é intenção. Ter perspectiva de senso crítico, também, de novo, poder avaliar as coisas, perceber o que é real, o que não é real, o que é importante do que não é importante, o que é verdadeiro do que é falso, transcende a racionalidade, transcende a emoção, transcende o lado instintivo do homem. Desenvolver a resiliência, a capacidade de aceitar os reveses da vida, as dificuldades e obstáculos. Ter vocação por alguma coisa. Tempos modernos, interessante, porque quando a gente fala em vocação, a gente também fala em propósito. Qual é o propósito da minha existência? Qual é o propósito da minha vida? Ele é sempre igual o tempo todo? Qual é o propósito dessas lives? Por que eu estou me posicionando com isso? Vocação. Tem certas coisas que para mim são fáceis. Tem outras coisas que para outros são fáceis. É como se a gente tivesse já uma habilidade desenvolvida. E tem coisas que, por mais que eu me esforce, não consigo sair do zero, do medíocre, do não saber elaborar aquela habilidade. Faz parte. E aí a gente mostra qual é a sua vocação. Tem vocação para alguma coisa. Então, pegando esses ganchos, eu quero estar falando o seguinte. Eu coloco essa questão da inteligência espiritual nesse patamar mais alto, onde eu relaciono com o que alguns colocam como o eu superior. Na psicologia, muitas vezes, você está falando eu, e aí você está, não, seu eu superior. E aí, quando você fala muito de eu superior, você também fala muito de inconsciente. Ou seja, aquele monte de coisas que eu não tenho consciência e que eu, assim como eu estou aqui nesse quarto e eu tenho consciência da temperatura, da luz do ambiente, do barulho, etc., dos equipamentos que estão na minha frente, do que eu estou fazendo, da janela para fora, que está fechada, eu não tenho ideia do que está acontecendo, não sei se é dia, se é noite, se está frio, se está quente, assim por diante. Então, está no meu inconsciente. Não tenho consciência de. Só que, quando eu falo do inconsciente, eu estou falando de uma coisa muito mais ampla. É tudo aquilo que eu não tenho consciência. Isso pode ser o universo inteiro lá fora. Eu posso ter consciência do que está acontecendo no bairro. Legal. E o que está acontecendo no planeta? Com a internet, talvez.
Ah, e o que está acontecendo no sistema solar? Aí já complicou. E o que está acontecendo na nossa galáxia? Ou no universo? Ou com um ser distante? E assim por diante. Meu, nível de inconsciência muito grande. Ah, o que acontece comigo quando eu estou dormindo? Ah, eu sonho, eu tenho pesadelos, eu tenho premonições, será? E assim por diante. E quando eu vou lá na meditação e vou parar no meu processo de pensar, eu tenho consciência de um monte de coisa, posso até ir para um processo de expansão da consciência, e isso não é lógico. Isso é muito mais que lógico. Isso não é sensação nem emoção. Isso é muito mais do que isso. Então, esse processo de expansão de consciência, esse processo de eu superior, esse processo de inconsciente, coletivo, individual, sei lá, qualquer divisão que você fizer, ele te leva para o limiar de você como um ser eu superior. E é esse aspecto que eu quero explorar no processo de tomada de decisão. Porque quando a gente se propõe a entender toda essa questão, a gente, na verdade, está buscando um diferencial no resultado da nossa decisão. Usando terminologia interessante, é como se a gente, nessa hora, tivesse um diferencial competitivo perante a vida, onde a gente pode ter alguns diferenciais a nosso favor, que nos favoreçam no jogo da vida, em relação ao resto. Que nós possamos fazer decisões melhores que os outros. Que tudo isso possa ser muito interessante no sentido de a gente ter um futuro melhor. E aí eu coloco dois aspectos importantes. Um é uma questão de atitude. Esse é um processo crescente que precisa ser trabalhado gradativamente e pode ser feito em doses homeopáticas, em pequenas doses ao longo do tempo. Então eu coloco como objetivo pessoal ser melhor hoje do que eu fui ontem. E ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Então, a cada dia eu estou dando tudo de mim, de forma integral e plena, para que eu possa ser melhor amanhã. Tomando boas decisões hoje, e assim sucessivamente, sucessivamente, sucessivamente. Quando eu falo de forma plena, quando eu era mais jovem, eu falava muito de viver intensamente. E eu fui muito confundido, porque muitas vezes a gente fala viver intensamente é fazer todas as loucuras da vida com toda a emoção possível. E não era isso que eu quis dizer. Eu sempre quis dizer o seguinte: viver intensamente é você viver de forma plena. É você como físico, como racional, como emocional, como eu superior, estar completamente envolvido com aquilo que você se propõe. Viver inteiro, íntegro, relacionando-se com a vida e com os outros de forma completa. Isso é viver intensamente. Quantas vezes a gente não sente não sei o quê, cabeça não sei aonde, atitude não sei o quê, e a gente está totalmente desconexo e não está nem ligando para isso, sabe? Então, é uma vida meio fragmentada e sem muito sentido. No processo de tomada de decisão, a percepção destas coisas ajuda a você tomar uma decisão melhor na vida. Esse é o meu objetivo. Eu estou compartilhando a minha experiência, estou compartilhando anos e anos de dedicação na estruturação disso, estou compartilhando o resultado de centenas, milhares de horas dedicadas em aulas a grupos de alunos. Estou compartilhando com vocês o resultado da experiência individual e coletiva de cada um desses alunos. Estou compartilhando com vocês o resultado efetivo de que você pode, independente do teu nível de conhecimento, independente da tua formação,
Independente do teu momento atual, você pode melhorar a tua decisão. Se você está com saúde ou não, está com saúde comprometida. Se você é uma pessoa com um nível de instrução elevado ou você não teve oportunidades na vida. Se você hoje tem uma situação financeira tranquila ou se você vive no trabalho dia a dia para conseguir seu sustento. Ou pior, está passando por um momento difícil onde nem emprego você tem. Se você está tentando empreender, buscar outras fontes de remuneração, se você faz bico, se você é empresário, se você tem sonhos de ser uma pessoa realizada, todos esses casos, eles são contemplados dentro do processo de tomada de decisão. São aplicações diferentes para o mesmo método, contextualizado para a vida de cada um de vocês, de forma que ele gere um resultado adequado para a vida de vocês, para que vocês possam efetivamente buscar um resultado melhor para vocês, sem seguir outros, sem efetivamente basear-se em livros e teorias apenas, que muitas vezes não fazem nenhum sentido, sem querer imitar o seu vizinho, o seu colega de trabalho, sem ter que seguir os passos que o seu pai trilhou, sem ter que se competir com o outro, mas sim ser você íntegro, completo, do jeito que você é, reconhecendo as suas falhas e seus defeitos e melhorando. Ter falhas e defeitos não é problema. Todos temos, muitos. A questão é, você está melhorando ou você está piorando? Eu já falei muitas vezes, eu sou engenheiro de formação, eu posso criar um gráfico onde eu tenho a linha do tempo e quão a pessoa é. E esse ser pode ser quanto rico ele é, quanto saudável ele é, quanto realizado ele é, o quanto feliz ele é, ou qualquer coisa. Se você está lá em cima, eu sou rico, eu sou feliz, eu sou não sei o quê, na linha do tempo, e você está caindo, é uma questão de tempo para você se esborrachar no chão, porque você não vai ter saúde, não vai ter dinheiro, não vai ser feliz, assim por diante. Agora, você pode estar aqui embaixo, não sou feliz, não tenho dinheiro, não sou não sei o quê, não, mas eu estou subindo, estou melhorando. É uma questão de tempo. Para você ter saúde, para você ser feliz, para você ter dinheiro, para você ser realizado, para você ser aquilo que você desejar. Então não se preocupe onde vocês estão hoje. Botem foco, intenção e ação para melhorar, porque aí vocês vão melhorar. Não interessa quanto tempo isso vai demorar, mas vai melhorar. Espero que vocês compreendam a minha mensagem e possam aplicar isso. Vou estar falando muito mais coisa, vou estar compartilhando com vocês mais coisa. Ao longo da semana vou estar apresentando para vocês mais aspectos importantes que vocês têm que refletir para a tomada de decisão. E vou provocá-la para que você tome uma decisão na vida. Você pode tomar lá hoje, lógico, de tudo que eu falei ou das outras lives, você já pode tomar uma decisão mudando o seu rumo. Mas eu vou apresentar um desafio maior, mais interessante, mais objetivo, focado. Mas isso nós vamos falar em outra live. Por enquanto, eu sou muito grato pelo tempo que você dedicou comigo. Espero que aproveite, que tenha um dia fantástico, que seja feliz, com muita saúde e próspero. Até mais.